Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à quarta aula do projeto de extensão, né, Iniciativa de Ensino de Lógica e Microcontroladores para Alunos do Ensino Médio. Bom, a aula de hoje é sobre sensores, né? Mais especificamente a gente vai falar do sensor ultrassônico. Né? O sensor ultrassônico ele é um sensor que ele é capaz de medir distância, né, entre um objeto e o nosso e a distância entre um objeto e o sensor. Né? A gente vai falar um pouco hoje sobre o que é um sensor, o que é um atuador, né? Os nossos projetinhos vão começar a ficar um pouquinho mais complicados. Né? E nessa aula ainda eu vou falar sobre o display LCD. Né? Não sei se vou dividir em duas partes, vou decidir aqui ainda, tá certo? Bom, na aula passada, né, que foi a aula com o Heraldo, a gente viu como é que a gente faz a estrutura básica de qualquer programa no Arduino. Né? A gente viu Digital Write, a gente viu o que é uma biblioteca, a gente viu Analog Write, Analog Read, Digital Read, certo? Tudo isso a gente vai começar a usar mais no decorrer do nosso curso, certo? E aí eu vou dar uma destacadazinha. É complicado eu apresentar, na verdade, vários sensores para vocês, né? O que eu posso apresentar, nosso foco principal são os sensores que a gente tem lá no laboratório, né? E para quem já está indo presencial, sabe que esse sensor ultrassônico a gente tem a rodo. Né? Então eu fico com receio de mostrar sensores que a gente não tem, porque não tem como mostrar fisicamente para vocês ele funcionando. Né? E para mim a parte legal é mostrar fisicamente, principalmente porque quando a gente for ficar com o ensino médio, o pessoal vai querer ver esses sensores funcionando fisicamente, não só em simulador. Certo? Então, sem mais delongas, hoje eu vou estar apresentando para vocês sobre um pouco de motivação teórica do porquê que a gente estuda sensores e atuadores e o que motivou a criação de tais. Por que a gente, se esses sensores e atuadores vão ter bibliotecas, né? A gente vai estudar especificamente sobre o sensor ultrassônico, vai ver o display LCD, né? A gente vai tentar criar nossa biblioteca, mas acho que se eu fizer isso, talvez seja numa aula à parte. E a gente vai fazer três sistemas, a gente vai fazer três atividadezinhas, certo? Quanto à última, eu dei uma olhada aqui, né, aplicação de inteligência computacional voltada à higiene industrial e usando um Arduino, né? Eu fiz até o projeto inteiro, mas eu notei que no laboratório a gente não teria dois dos componentes, então eu acabei descartando, né? Então vamos tentar tirar esse daqui. Bom, pessoal, a motivação teórica da gente estudar sensores e atuadores é simples. Sensores e atuadores são biológicos, né? O sensor é a nossa visão, nosso tato, nossa audição, nosso olfato, né? Aquela sensação, isso, se bem que isso é o tato, né? Quando bate um vento em você e você consegue sentir o frio, o calor, né? Tudo isso são responsáveis, são coisas sensoriais que são processadas pelo seu cérebro, né? E o que seriam os atuadores? Os atuadores seriam ações do seu corpo, né? Por exemplo, um motor celular, que é a mitocôndria, né? Ela seria um atuador, né? Deixa eu ver outro atuador. Não, me fugiu a mente aqui agora, certo? Mas qualquer coisa que conseguiria fazer, emitiria uma saída no seu sistema, né? Seria também um atuador, né? E o nosso cérebro atuaria como o nosso microcontrolador geral, né? Então, se a gente fosse tentar abstrair, seria dessa forma. Né? Os atuadores fazem funcionar alguma coisa ou são resultado de alguma função, enquanto que os sensores são a comunicação entre o mundo real, né, e o nosso microcontrolador, que no caso seria o nosso cérebro. E aí a robótica ela depende dos sensores. Isso é por um motivo bem claro. Né? A robótica sem sensores ela se limita a ambientes estáticos e controlados. A gente pode sim ter robótica, né? A gente pode ter um braço de robô que faz exatamente a mesma função sempre, ou uma esteira que faz exatamente a mesma função, funciona na mesma velocidade, diminui com o passar das horas do dia. Tudo isso a gente faz sem usar sensores. Né? A gente pode fazer isso aí usando um MATLAB da vida, usando uma máquina de estado, né? Até mesmo, sei lá, uma FPGA ou um sistema lógico digital. Né? Mas, no geral, é interessante que para a gente poder ter sistemas dinâmicos, a gente tenha sensores. Né? Porque torna o sistema mais robusto, apesar de que nem sempre é necessário. Né? Vamos tentar imaginar o seguinte, vamos para o exemplo da esteira. Uma esteira que funciona sempre na mesma velocidade, simplesmente aumenta e diminui segundo a passagem do tempo.
ela vai sempre funcionar daquele jeito, né? E ela não vai ser capaz de lidar, por exemplo, com uma situação inesperada. Supondo que a esteira pare de funcionar porque... A esteira pare de funcionar não, né? Tem alguém que sofreu um acidente e está em cima da esteira. A esteira não vai conseguir detectar isso, né? Mas se a gente tiver sensores, né, isso vai ser detectado. Né? Se dentro dessa esteira houve um erro humano, né, e muito mais produto foi passado à esteira do que ela conseguiria suportar. Né? Para evitar a perda do equipamento, se a gente colocasse um sensor de peso ou um sensor de inclinação na esteira, seria possível controlar a esteira para ela parar e poder se preservar. Né? Então dá para a gente ter uma ideia que sensores são necessários. Né? E aí a presença de sensores... Perdão. A presença de sensores... Nossa. Perdão. A presença de sensores por si só, ela não garante sistemas dinâmicos inteligentes. É necessário se traçar uma hidrológica de controle. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? O sistema antifurto, ele não surgiu magicamente. Não é só a gente colocar um sensor de presença ali, né, e ligar a um módulo de Wi-Fi que avisa a gente que alguém invadiu a nossa casa. Né? Não é só assim, a gente precisa traçar uma lógica por detrás disso. Né? A gente precisa traçar o que a gente chama de fluxograma. A gente precisa traçar uma máquina de estado, né, para a gente saber como a gente vai modelar corretamente o problema. Né? A partir de agora, os problemas que a gente vai estar lidando, a gente vai passar por uma breve fase de modelo. Obviamente são problemas bem simples, então a gente não vai ficar muito preso nisso, mas a gente precisa modelar. Modelar ajuda tanto a gente ver falhas no projeto, como ajuda também a gente na hora de fazer o algoritmo, certo? E os sensores interagem com o mundo real e eles estão em todo lugar. Né? Bom, da direita para a esquerda, a gente tem aqui esse sensor aqui. Ele é um sensor de temperatura. Ele é um sensor de temperatura, né, onde a gente bota essas pontas do sensor no solo, né, para ele conseguir medir a temperatura do solo. Okay? Esse sensor aqui, né, esse sensorzinho aqui, ele é um sensor de umidade. Né, ele consegue medir a umidade do ar. Né, por sua vez, ele conseguiria medir também a temperatura, dependendo de como ele for programado. Né? Então, uma forma... Infelizmente, eu gostaria muito de mostrar práticas com sensor de umidade, porque eu tenho um aqui em casa, mas a gente não tem no laboratório. Né? Uma prática que é legal a gente ver é a gente colocar uma temperatura no ar-condicionado, né? E perceber não. E ver se o sensor de umidade está detectando a mesma temperatura que está sendo mostrada ali no visor. Esse sensor aqui, esse sensor aqui, ele é um sensor de refletância, certo? O que é um sensor de refletância? É o famoso sensor infravermelho, né? Então ele consegue detectar cores, ele consegue detectar a distância, né? Apesar de que não é o propósito principal dele, ele consegue detectar certas frequências de onda. Esse sensor aqui, né, esse pazinho aqui, ele é um sensor PIR, né, que é um sensor de presença que funciona em 360 graus, né? E esse sensor aqui, quando a gente tira essa bolinha de cima, a gente fica com isso daqui de embaixo. Né? Então o que a gente tem basicamente aqui é um módulo. Né? Módulo não, desculpe. O que a gente tem basicamente aqui a gente pode chamar de módulo. É um módulo que o Arduino, que a gente pode conectar no Arduino para poder tratar mais facilmente desses problemas. Né? O sensor de presença ele é muito, muito usado hoje em dia. Né? Em conjunto com qualquer outro microprocessador. Né? Às vezes ele é até mesmo usado sozinho, ele é pré-programado e depois eles mandam para os cantos. Né? A gente pode até comprar um sensor de presença para a nossa casa para poder desligar a luz sozinho quando ninguém estiver no cômodo. Né? Mas assim, por fim, né, a motivação teórica, eu trago essas duas tirinhas para vocês. Né? Elas falam justamente da importância dos sensores. Né? E essa tirinha aqui em específico, ela vai ser uma realidade muito presente aqui para a gente. Por quê? Essa tirinha aqui, a partir de agora, a gente vai estar montando coisas com talvez 16 pinos, 20 pinos, né? Então, assim, vai dar errado, né? Vai dar errado lá no laboratório, o rádio talvez não seja tão bom, né? Talvez você se confunda com um pino ou outro. E aí, não é para você ficar frustrado, certo? Eu até chamei a atenção disso no pessoal, acho que não lembro qual foi a aula. Mas não fique frustrado, né? Aprender eletrônica, aprender robótica, aprender controladores, né? É isso mesmo, é ter que lidar com frustrações de rádio, é ter que lidar com frustrações de montagem e, claro, né, a nossa própria desatenção com a passagem de fios e tal, né, mas
prestar o máximo de atenção possível, porque a gente não pode sair curto-circuitando o que não é para curto-circuitar. E por fim, eu trago os sensores do Arduino, né, que a gente vai estar usando esses sensores no futuro do projeto. Né? Esse sensor aqui, ele é um sensor de inclinação, né? Eu não lembro se é de inclinação ou rotação, eu peço até desculpas. Esse sensor aqui é um sensor de toque, onde a gente toca em cima desse... ele toca em cima dele, ele consegue meio que disparar, né, um projétil. Ele é legalzinho. Esse sensor infrared aqui, que parece um óculosinho, é aquele mesmo que tem a mesma funcionalidade do sensor infravermelho. Esse sensor ultrassônico é o que a gente vai ver hoje, para falar a verdade, né? E aí, eu até tinha cortado, eu até ia cortar, na verdade, perdão, um cabo do nosso Lego para poder controlar usando o Arduino, porque dá para controlar fazendo isso, né? Basta a gente pegar o datasheet e poder desvendar passo a passo como é que funciona, né? Contudo, pelo fato do LED ser muito caro, eu deixei esse experimento para qualquer outro dia. A gente tem um sensor de cor, certo? E a gente tem um beacon, ele é um farol, né? Ele tem que ser usado junto com o sensor ele tem que ser usado junto com o sensor infravermelho para o sensor infravermelho funcionar direitinho, certo? E aí, bibliotecas fundamentais. A partir daqui a gente não vai mais ter elas. A gente vai até ter para o display LCD, porque o display LCD ele é muito, muito, muito complicado. Né? Mas drivers de motor, né, quando a gente for mexer com motores, não vai ter mais. Quando a gente for mexer com o sensor de hoje, não vai ter biblioteca também. A gente pode até baixar de algum GitHub da vida, da internet, mas no caso a gente vai ter que passar a criar, a gente vai ter que passar a entender do datasheet, a gente vai ter que passar a tentar entender como é que usa essas estruturas básicas do Arduino para poder criar nossas bibliotecas. Né? E obviamente a gente vai refinar elas por meio de experimentação, por meio de código. Mas bom, novamente, né, eu já expliquei previamente o que sensores atuadores são, né? E atuador é tudo aquilo que aciona algo no seu sistema, por exemplo, motor, botão, estação de comando remoto, né? O usuário é um atuador. O mouse e outros elementos que permitem a interação do homem com a máquina também são atuadores, né? Mas a gente vai estar focando nesse rapaz aqui, né? Eu trouxe aqui no Excel. Só sair pintando as células, né, da planilha. E a gente vai estar lidando com esse rapazinho aqui, né? Que é o sensor LCD. Pode até parecer fácil, porque do jeito que a gente vai usar aqui, eu já trouxe mastigadinho pra gente, né? Tá uma prática bem otimizada, mas não é fácil. Lidar com LCD a nível de máquina, né, é algo que eu não desejo para ninguém, para falar a verdade. São muitos pinos, né? A gente precisa ter um conhecimento profundo de computação, vai ser cheio de termos, né? E uma coisa que você vai notar a partir de agora é que não tem mais coisa em português. A maioria dos bons materiais que você vai encontrar desse ponto em diante do curso vão ser em inglês e vão ser em livros que você pega e fica... Nossa, esse livro é extremamente pesado em quesito técnico, né? Mas, continuando, como é que funciona o sensor ultrassônico? Deixa eu até ver se eu trouxe uma imagem. Não trouxe a imagem. Tá, deixa eu voltar aqui. O sensor ultrassônico, pessoal, ele funciona enviando ondas sonoras, né? Então, todos os fenômenos ondulatórios de reflexão de onda, como eco, né, e reflexão também funcionam para ele, né, e todas as outras características de ondas mecânicas. Penetrabilidade sonora, como a onda se espalha, né, decaimento. E aí também, quando a gente pegar aqui a imagem, se vocês verem, ele tem 4 pinozinhos. Ele tem esse VCC. VCC a gente já sabe o que é. VCC é 5 volts, né? Ele funciona com 5 volts. Professor, como é que você sabe disso? Você chutou? Não. Eu pego o que a gente chama de datasheet, certo? Eu vou até mostrar aqui. O datasheet, pessoal, é esse rapazinho aqui. Deixa eu... que droga. Fechei. Não fechei. O datasheet é como se fosse isso daqui, certo? Então eu peguei o datasheet aqui desse site. E aqui ele tem como ele deve funcionar. Então, a voltagem de operação, a working voltage, é uma corrente direta, certo? DC, Direct Current, de 5 volts, né? Que a gente aqui no curso convencional chama de VCC. E aí também tem uma corrente de operação que é 15 mA. Felizmente,
é o que o nosso Arduino também opera nessa faixa, certo? Então não vai precisar fazer modificações. O que seria esse pino de... Deixa eu continuar aqui. Então, esse pino de VCC, ele é... Opa! Então, esse pino de VCC, ele ponteiro do mouse como caneta, 5 volts. O pino de GND a gente já sabe, né? GND a gente sempre vai ler como ground, né? Então, ground a gente também conhece aqui no Brasil como fio terra, certo? Ele é uma abreviação. E o que é o ground? O ground ele é um aterramento do seu sistema. Então, sempre que você vê um ground, você vai tacar lá no 0 volts, certo? Por que o sistema precisa ser aterrado? Para causar diferença de potencial e haver passagem de corrente elétrica, certo? E aí a gente tem mais 2 outros pinos. A gente tem um pino de trig e a gente tem um pino de eco. Bom, o pino de trig, né, se a gente olhar aqui na nossa... no nosso datasheet, o que seria o pino de trig? O pino de trig ele é o pino responsável por fazer a emissão de onda, né? Porque esse sensor ele funciona como se fosse um morcego, certo? Então primeiro ele envia a onda e quando a onda bate no obstáculo, a onda vai voltar para a gente. Quem é responsável por enviar a onda é o nosso pino de trig. E o pino de eco, ele é o pino que vai conseguir lidar com um sinal de retorno, certo? E aí, como é que a gente consegue ler isso daqui, né? Tem uma palavra estranha que a gente não viu aqui até agora, né? Que é o TTL, né? O que é isso? TTL é o que a gente chama de Transistor to Transistor Logic, né? Isso é algo complicado de explicar para o curso, mas essencialmente são um arranjo de transistores que tem a saída um atrás do outro, né? E esses 10 microsegundos, eles são a velocidade mínima que o sistema vai poder operar, né? E aí a gente tem o sinal de eco, né? Que perceba aqui que ele já dá a dica que é um input, né? Ele diz que é um input de uma lógica de transistor para transistor, né? Onde o sinal é igual ao alcance proporcionalmente, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o sinal de ida tem quase o mesmo alcance do sinal de volta. É isso que essa linha quer dizer para a gente, certo? E aqui ele também está ensinando, no próprio datasheet, tá? Ele também está ensinando as frequências de operação, certo? E ele está ensinando como é que a gente vai poder fazer, né, para poder converter as informações do sensor em informações úteis para a gente. Porque a gente não quer uma informação de quantos ciclos foram feitos, quantas ondas foram emitidas por segundo. A gente quer informação de distância, né? Então aqui ele diz como é que a gente vai calcular, né? Então aqui a gente, ou seja, deixa eu ler isso daqui, High Level Time, né? Se você para ler aqui em cima, o High Level Time é o meu trigger. Então, o tempo de trigger vezes a velocidade, que é 340 metros por segundo, a velocidade do som, né, pessoal? Dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a gente quer o eco, né? O que eu quero dizer com eco? A gente quer o nosso pino de eco, a gente quer a nossa onda de retorno, certo? Perfeito. Então, aqui a gente lê como é que funciona o nosso o nosso sensor HC-SR04. E aí ele tem outras informações aqui, né? Ele tem o alcance máximo dele, que é 4 metros. Ele tem a frequência de operação, que é 40 Hz, né? E ele tem o range mínimo dele. O range mínimo não, o alcance mínimo dele. Então ele vai de 2 centímetros a 4 metros. E ele tem, não sei se está trazendo aqui o ângulo que ele mede. Tá aqui. O ângulo que ele mede é até 15 graus. Então a onda se espalha até um limite de 15 graus, né? Se você for pegar isso aí e tentar na prática, você vai ver que é talvez 20, né? 20 graus, 18,8, né? Por conta do decaimento do som, né? E da potência interna do nosso sistema não, do nosso sensor. Estou querendo falar sistema direto. Por conta da potência interna do nosso sistema, né? O que eu quero dizer com potência interna? Dentro desse sistema, se você pegar para abrir, ele vai ter um cristalzinho que ele vai oscilar. E ele vai conseguir fazer, por fenômenos eletromagnéticos,
ele vai conseguir fazer a onda se espalhar mais, né? Tem um alcance maior. Então, quando você tem outros radares que fazem tem outros sensores que fazem a mesma coisa, né, que conseguem ter mais potência, mais alcance e mais angulação do que esse, certo? Então, a gente montar ele em uma estrutura geral, o que a gente poderia fazer é o seguinte: a gente montaria ele em uma estrutura mecânica, né, colocaria umas engrenagens para permitir a rotação, controlaria com o motor servo, e aí a gente conseguiria fazer uma leitura em 90 graus, girando ele lentamente, certo? Deixa eu ver aqui se tinha mais alguma coisa. Não tem. Vamos lá. Então, perfeito. A gente já sabe o que é o pino de trig, já sabe o que é o pino de eco. Meu pino de trig, então, ele é um pino de entrada. Vou botar aqui in, só de input, tá bom? Ele é um pino de entrada. E o meu pino de eco... Oh, meu Deus, eu confundi. O meu pino de eco é um pino de entrada. Desculpe, pessoal. E o meu pino de trig, ele é um pino de saída. Deixa eu ver aqui. Deixa eu riscar aqui. Ele é um pino de saída, certo? Porque sai do sensor uma onda e entra no sensor a onda pelo eco. Bom, a gente já explicou isso daqui. Resumindo, né? Até eu botei novamente para não ficar triste, caso a prática não funcione. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu acabei de ver o datasheet para vocês, mas eu vou agora explicar. Acho que eu vou explicar em outra aula mesmo como vai funcionar a questão do nosso... Não, acho que eu vou explicar logo, certo? Pessoal, deixa eu cortar aqui. Bom, pessoal, voltando. Então, o que a gente vai abordar agora é o display LCD, né? Todo mundo sabe o que é um display LCD. Todo mundo já foi no centro e tem aquelas letras brilhantes que chamam a atenção, né, para entrar na loja. Aquilo não é mágica, né? E aquilo, você pode fazer. Né? É bem simples mexer com... Na verdade não é bem simples, deixa eu até me corrigir logo. Mas é bem simples mexer do jeito que a gente vai mexer aqui, certo? Tem muita coisa avançada que você pode fazer com display, mas no geral a gente vai se manter aqui em um nível mais introdutório, né? Bom, o que é um display? O display, primeiramente, ele é uma matriz, né? Quando a gente fala em display 16:2, existem, se eu não estou enganado, os mais comuns são 4 tipos de display: 16:2, 32:2 e 20:4. São os que eu mais vejo por aí, né? E o 40:2. Não, 40:2 não. 40:2 na verdade. Então, o que eu quero dizer com 16:2? Quer dizer que eu tenho 16 colunas e 2 linhas. E por que isso é importante para mim? Essas 16 colunas, né? Esses espaços que eles têm, né? Cada casinha dessa matriz, elas conseguem guardar exatamente um bit. E por que isso é importante? Eu posso escrever aqui qualquer valor, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui na coluna 5, linha 0, eu posso colocar aqui o caractere... Deixa eu voltar, deixa eu pegar aqui como caneta, tá? Eu posso colocar aqui na coluna 5, linha 0, o caractere X. E eu posso colocar aqui na coluna 10, linha 0, o caractere A. Vamos botar aqui o caractere A. Então, assim, é algo que permite bastante liberdade pra gente, né? Eu posso colocar números, posso colocar alguns caracteres especiais, tipo cedilha, né? Acredito que tem uma pequena tabelinha que indica alguns que são... que indica alguns que são os emoticons. Emoticon não, né? Emoji o nome dessas carinhas. Aí dá pra colocar tipo uma carinha sorrindo. Eu não consegui fazer direito aqui. Mas a gente pode colocar e a gente pode usar isso daqui à vontade, né? E aí a gente pode, por exemplo, quando chegar no caractere 1.15, que seria o último, 1.15 não, 1.16, que seria o último, a gente poderia pegar esse display, apagar ele inteiro, ou deslizar ele e começar a reescrever, né? Esse display ele também possui uma pequena, mas ele possui uma pequena memória interna, né? Ele pode guardar coisas especiais, você pode criar o próprio caractere, né? Uma coisa que é muito legal nesse tipo de display é que você pode criar como se fosse uma seta. Seria mais ou menos assim, né?
apesar de ser um pouco complicado. E aí você pode fazer uma animação, você faz os estados do negócio. Né? Eu não vou poder estar ensinando aqui, porque é bem complicado mexer com isso, mas talvez eu tente passar de maneira prática, como desafio. Certo? Então, aqui a gente tem as nossas letras, a gente pode colocar qualquer tipo de dados aqui, né, para justificar de novo. Então, para o exemplo do projeto que a gente vai fazer hoje, que é o da distância, né, deixa eu ver aqui se dá apagar marcações de slide, perfeito. Eu vou digitar está muito ruim, né? Estou fazendo sem mouse, né? Eu vou digitar a palavra distância, né? Aqui um C, aqui um I e aqui um A. Eu vou poder digitar aqui, certo? Droga. Eu vou poder digitar a palavra distância, né? E exibir a variável, por exemplo, aqui, né? Vou botar a variável nessas duas casinhas aqui. Nessa primeira casa, na casa 14.1 e na casa 13.1. Certo? Então, o nosso objetivo é usar o display LCD para realmente só ser um exibidor de informação. Né? Ele não precisa ser muito mais do que isso, a gente não precisa fazer coisa muito complexa, mas eu vou mostrar para vocês que isso daqui é uma máquina fascinante. Certo? Isso daqui não é um milagre, mas é uma máquina muito difícil de se construir. Então, ele existe muitos pinos, né? Vamos contar aqui quantos pinos ele tem, só por questão de curiosidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pinos. No nosso projeto de hoje, a gente usa 12 pinos para ele. 12 pinos, a gente usa 12 pinos. A gente usa 4 pinos do sensor HCS04. A gente usa 3 para LEDs e 1 para buzzer. Então fica um negócio bem montadinho no nosso protoboard, né? Então assim, o que é cada coisa disso daqui? Né? Esse primeiro pino, ele vai ter uma indicação de VSS, né? Então preste atenção, esse VSS ele é equivalente ao nosso ground, que a gente já veio aprendendo. VCC continua igual. Esse controlador de contraste, ele vai se conectar a um potenciômetro que está conectado, né? Vou desenhar aqui um potenciômetro, ele tem 3 terminais, né? Então, o potenciômetro ele vai estar conectado no VCC aqui, vou botar aqui 5 volts, tá? No outro pino ele vai estar conectado no GND. E aqui o pino do meio, ele vai estar conectado nesse controlador de contraste. Porque isso daqui é como se a gente estivesse girando uma manivela para poder aumentar o brilho do nosso computador. Manivela. Se a gente estivesse girando um botão para poder aumentar o brilho do nosso computador. Esse selecionador de registro a gente vai tacar no GND. Certo? Não, no GND não, desculpa. Deixa eu até conferir, porque eu realmente me passou um branco aqui no momento. Seleção de registro. Ah, não. Na verdade, a seleção de registro, pessoal, ela vai estar sempre conectada a uma tensão alta, tá? Deixa eu botar aqui no slide atual. Essa seleção de registro ela vai estar sempre conectada a uma tensão, tá? Uma tensão no caso high. O que eu quero dizer com uma tensão high? Existem alguns pinos nesse meu sisteminha aqui que eles sempre têm que estar conectados ao seu microprocessador, à sua unidade de microprocessado, né? Que em muitos datasheets em inglês eles vão chamar de MCU. Então, a gente sempre tem que estar conectado isso daqui no Arduino. Quando a gente chama a biblioteca lcd.h, né, include liquidcrystal.h, o que a gente está fazendo é que alguém já programou essas coisas pra gente não precisar ficar se preocupando. Então, quando a gente chamar isso dali e declarar o nosso... Oh, meu Deus! E declarar o nosso display, a gente não vai precisar se preocupar com isso. Mas a gente sempre joga no high. Esse read-write, ele vai estar jogado no GND, tá? Por que ele está jogado no GND? Por um motivo bem simples. Porque o read-write, ele vai dizer para o Arduino, quer dizer, para o display LCD, se eu estou escrevendo nele ou se eu estou lendo o valor dele, né? Eu estou lendo, quer dizer, eu estou escrevendo, então eu jogo isso aqui no 0 para poder indicar. Se eu estivesse lendo o valor dele, eu jogaria no 1.
E aí a gente tem um pino de enable. O pino de enable simplesmente diz se eu quero no momento usar o meu display LCD, né? A gente sempre vai jogar isso aqui no 1, tá? A gente vai sempre jogar isso daqui no high. Vou jogar aqui novamente, tá? High. E aí, novamente, quando eu mostrar lá o código para vocês vão ver que eu faço uma biblioteca, né? Eu uso uma biblioteca pronta do Arduino. E nessa biblioteca ele já cuida automaticamente para a gente de quase todos os pinos aqui. Então a gente não vai precisar se preocupar. E aí, a gente tem esse data pin. O que é esse data pin? Bom, é difícil explicar, mas essencialmente esses data pins são por onde vai haver a transferência de dados via comunicação serial, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente está escrevendo que a gente está somando dois números. Estamos somando 2 bits. Vamos supor que a gente está somando o bit 0 e o bit 1. A resposta disso aqui é um bit 1. Certo? O que esse data pin está fazendo? Esses data pins, eles estão sendo escritos bem rápido. Deixa eu até botar aqui um sinal demais. Esses data pins, eles estão sendo... o Arduino vai escrever neles bem rápido para poder fazer a transferência de informação. Então, bem aqui no data pin 1, né, cada pino só consegue lidar com 1 bit por vez, tá? Então, quando você coloca uma instrução que consome 4 bits, por exemplo, os data pins vão automaticamente dividir a instrução meio que em 4 partes para poder chegar no display LCD. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar passando para cá o 0, né? Eu assumo que seria dessa maneira. A gente passaria para cá o 1 e a gente passaria para cá a operação de soma, né? E aí ele exibiria aqui. Então o data pin 7 não seria usado? Seria usado, né? Mas para esse pequeno exemplo aqui da soma de 2 números, ele não seria usado, né? E aí, porque se a gente precisa só de 4 data pins, né? Quando a gente for usar a biblioteca, por que a gente tem 8? Porque quando a gente opera com 4 data pins, a gente está operando o que a gente chama de nibble, né? Existe 3 unidades fundamentais, tá, na computação, que são o byte, o bit e o nibble, né? Todos esses, oh meu Deus, todos esses eles têm um trocadilho em inglês, né? Por quê? Qual é o trocadilho aqui do pessoal? Bom, o nibble ele é como se fosse uma pequena mordida. O byte ele é uma mordida inteira e o bit é uma pequena mordidinha, né? Em inglês tem um termo chamado grab a byte, que seria vamos tomar um lanche, né? O nibble, enfim, acho que dá para entender. O nibble, eles são 4 bits. O bit, ele é 1 bit e o byte, eles são 8 bits. Então a gente pode operar das duas maneiras, né? O que determina se eu opero de uma maneira ou de outra? Para o nosso problema, a gente vai operar com 4 bits, porque é o que a biblioteca nos trouxe. Mas a gente poderia perfeitamente operar com 8. A vantagem de operar com 8 é a velocidade, né? E as instruções que podem ser inscritas, né? Pronto. E aí o que seria o... Acho que deu para entender que são esses data pins, certo? São só os bits que a gente vai estar usando. E aí a gente tem o LED, né? Ele aqui já dá uma indicação para a gente, né? Se a gente quer ligar um LED aqui, a gente põe no resistor. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui com essa caneta horrível. A gente vai botar no resistor que está conectado no 5 volts. E esse daqui a gente taca direto no GND. Que a gente está com esse VSS. Perfeito. Aqui é uma explicação um pouquinho mais robusta do que eu acabei de falar, certo? É uma explicação do que cada pino faz, né? E aí, pessoal, como eu falei, isso daqui é muito complexo. Certo? O display LCD ele é uma máquina muito complexa se você for mexer com ele de maneira bem criteriosa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Perceba aqui que a gente já tem aquele problema que eu falei, né? De todas as máquinas serem em inglês, máquinas não, quase todas as instruções serem em inglês, então fica difícil da gente escrever não, da gente entender sem saber pelo menos o inglês técnico, né? Esse MPU, tá, é o Microprocessing Unit, que no caso é o nosso Arduino. Isso daqui
esse extension driver é quando a gente vai usar um driver. Um driver é como se fosse um aparelho externo que funciona auxiliando a nossa montagem e interfaceamento com o display LCD. E os drivers eles também permitem manipulações um pouquinho mais interessantes, certo? Cara, não tem como eu explicar isso daqui em fazível, de maneira compreensível em 2 horas, né? Mas a título de curiosidade, eu peguei aqui o datasheet do display LCD para vocês verem o tamanho disso daqui, tá? Eu achei um aqui em português resumido, vou até mandar para vocês. Mas olha o tamanho desse... Não era aqui... eu não coisei, mas... Bom, no caso esse daqui já tem 22 páginas, certo? Ele tem dizendo que cada coisinha faz, como que a gente pode criar caracteres específicos, né, na memória, né? Para fazer aquelas animações, né? Eu já tenho um amigo meu que fez um cavalinho correndo, ficou bem fofinho, certo? Então, é meio estranho falar isso daqui, né? Isso daqui não é exatamente... tá aqui a tabela de caracteres que a gente já tem. Isso daqui, pessoal, não é exatamente robótica. Isso daqui é o que a gente chama de microcontroladores, né? Que é outra área da computação. E que a gente não precisa saber disso daqui, né? Quando a gente precisa usar, a gente consulta o que a gente chama de datasheet. Se a gente não precisa usar, a gente não consome, né? Consome não. A gente não procura saber no datasheet. E aí, eu vou até copiar aqui o link. Tá aqui, eu tinha deixado o link aqui. Eu fui burro e fui olhar sem nada. Olha só quantas páginas tem. São 60 páginas de datasheet. 60 páginas de instrução, 60 páginas de arquitetura interna, certo? Que a gente tem um clock, a gente tem dois clocks, uma indicação de clock assíncrono. A gente tem memória, a gente tem um negócio de paralelo serial. Tem muita coisa aqui que não dá para explicar, né? Mas perceba que isso daqui, né? Só o display LCD já é basicamente um mundo, cara. Aqui ele indica como é que a gente deve usar, né? Perceba que aqui ele dá a opção de usar das duas maneiras. O que mais? Assim, realmente não sei como é que eu poderia explicar isso daqui com muito... Sem parecer chato, certo? Porque é difícil. Porque é difícil. Bom, mas acho que dá pra gente já dar uma entendida com isso, ó. Perceba que ele cria aqui uns caracteres especiais, né? Então vamos lá, vamos ir para a parte que interessa pra gente, né? Como é que funciona o nosso sistema? O nosso sistema, continuando, né? O que a gente vai ter aqui agora é o nosso alarme de proximidade completo. Né? O que eu quero dizer com isso? É importante que a gente primeiro algoritmifique, né, como vai funcionar esse alarme para que depois a gente passe para a implementação em si. Né? Eu insisto em fazer isso por um motivo bem claro. Né? Se a gente não fizer assim, a gente vai acabar realmente aprendendo errado. Então eu vou aqui criar só um documento de texto novo. Tanto faz aqui o nome, vou abrir ele aqui, certo? Então vamos aqui pensar no que um alarme deve ter. Né? Um alarme, a primeira coisa que a gente pensa é um som. Beleza, então um alarme deve conter um som. Show de bola, deixa eu botar aqui o microfone. Pronto, acho que dá para me ouvir ainda. Beleza, então a primeira coisa que um alarme deve ter é um som. A segunda coisa que um alarme deve ter é uma condição de ativação. Né? Uma condição de ativação. A terceira coisa que um alarme deve ter são indicadores. Né? O que eu quero dizer com indicadores? Podem ser luzes, podem ser um nome aparecendo, tipo, tem alguma coisa errada aqui, né? Perfeito. Se a gente vai usar o sensor... E aí, o que a gente tem? Né? Primeiro a gente está só dizendo aqui o que um alarme deve ter. O que um alarme deve ter. Né? Então a gente optou por isso daqui. Vou só dar uma indentada aqui, tá bom? Perfeito. O que a gente tem que fazer agora? A gente precisa saber o que a gente tem para montar o nosso alarme. O que a gente tem para montar um alarme é um Arduino. Né? O que temos para prototipação? O que a gente tem, pessoal, é um Arduino. A gente também tem um sensor ultrassônico. Mais especificamente o HC, né?
SR04. E aí a gente também tem buzzer, a gente tem LED, a gente tem display LCD, né? Cadê? LCD 16:2. Vou explicar o que é esse 16:2. E acredito que seja só, né? Componentes eletrônicos tipo fios, potenciômetro, vamos considerar que a gente tem, né? Então, perfeito. Vamos imaginar o seguinte, né? O que um alarme deve ter? A gente não está tentando fazer um alarme de rádio relógio, né? Que é só tocar um som a cada passagem de tempo, né? Isso é relativamente fácil de fazer, então não é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente quer usar o sensor ultrassônico para poder acionar alguma coisa. Então, vamos ver como é que a gente poderia pensar nisso, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é, quando a gente está, tipo, num carro, né? Num carro principalmente que eu vi mais, às vezes eles têm alguns sensores quando você vai dar ré, né? E mostra uma telinhazinha assim do que você está se aproximando, tem meio que uma linhazinha dizendo a quantidade de distância, mas, para você ter uma ideia da distância, desculpe. E aí tem umas luzes no painel do carro, né? E à medida que você vai dando ré e se aproximando do obstáculo, ele começa a apitar, né? Então a nossa ideia hoje é usar justamente isso, né? Quando a gente está falando do carro, né? O carro ele tem sim um sensor. Esses carros que tem esse sensor, certo? Mas o carro ele tem um sensor atrás dele. Eu acredito que o sensor que eles usem não é esse, tá? É um sensor um pouquinho maior de distância, porque um carro percorre. Eu acredito que seja um sensor que deva ter entre, sei lá, 30 centímetros e 8 metros. Acredito que esse seja o sensor que eles usam, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente pensa é que quanto mais perto o obstáculo, mais alto fica o alarme. Ou seja, a gente vai acionar o alarme quando ele estiver perto da gente, né? E aí, como é que a gente pode fazer? A gente precisa indicar para o usuário, né? Já que a gente não vai estar aprendendo a usar uma tela que mostre coisas que não sejam dados, né? Números, letras, a gente vai precisar, né, indicar ao usuário, né, por meio de LEDs e LCD. Perfeito? O que mais, hein? Na verdade é isso. Então vamos estabelecer um pouquinho mais o que é isso aqui. Se o nosso sensor consegue detectar entre, acho que é 5 centímetros, 5 centímetros e 4 metros, a gente pode tentar estabelecer distâncias seguras, né? E distâncias não seguras. Vamos imaginar lá o exemplo do carro. Nem sempre o carro está alarmando. Vocês concordam comigo, né? Que nem sempre que a gente dá ré começa aquele barulho. Então, a gente pode tentar estabelecer que numa distância, né, que a gente pode tentar imaginar como distância segura, se a distância for, vamos imaginar aqui para o nosso sensorzinho, tá? Maior que 50 centímetros, a gente pode fazer o quê? A gente pode exibir no LCD a distância, né? E aí a gente poderia exibir uma mensagem de tudo bem, poderia, mas acho que não faz muito sentido. A gente exibe no LCD a distância, a gente liga um LED que irá servir para indicar uma distância segura, né? Né? E desliga os demais LEDs. Né? Perfeito. Essa daqui é a minha distância segura. Né? E aí, pessoal, se a gente tiver uma distância, por exemplo, entre 49 centímetros e uma distância entre, não vou botar maior ou igual, mas botem maior ou igual de você. Deixa eu botar maior ou igual aqui. Entre 20 centímetros. Certo? Então, se a distância for menor do que 49 e se a distância for maior do que 20, ou seja, todos os números nesse intervalo, né, a gente exibe no LCD a distância, a gente liga um LED que vai servir para indicar uma distância de alerta. Né? Alerta por quê? Né?
alerta porque o cara está indo para uma distância perigosa, né? Uma distância que ele vai barroar. Perfeito. E aí a gente desliga a gente desliga os demais LEDs. E aí vamos continuar aqui, né? Beleza, estou bem aqui. Agora, se a distância for menor do que 20 centímetros, deixa eu botar aqui. O que a gente faz? A gente exibe no LCD a distância e a gente liga um LED que servirá para indicar uma distância de perigo. Ok? Perfeito, a gente tem aqui todo o nosso algoritmo. Né? O que resta agora para a gente? Resta para a gente, né, fazer, sabe o que? Resta para a gente fazer... Isso não é bem um algoritmo, é mais um... Isso aqui não é bem um algoritmo, pessoal. Isso aqui é mais o que deve conter o nosso sistema, tá? Agora o que deve conter o nosso sistema é uma função que calcule a distância do sensor até o obstáculo. A gente tendo isso, a gente tem quase tudo, né? O que vai faltar agora é a gente usar corretamente o LCD. Perfeito. Nessa aula em específico, eu não vou fazer a introdução teórica do LCD, tá? Vai ser em uma aula separada, velho. Vai ser em uma aulinha separada e eu posso ver isso depois, tá bom? Quer dizer, isso depois não, a gente vê isso depois. Bom, então a gente tem aqui esse algoritmo. Vamos tentar botar ele em prática. Tá? Pessoal, então voltando, eu descomentei aqui o código inteiro, tá? Esse código vai estar disponível para vocês, lembrando. Como é que funciona? Bom, eu vou primeiro botar para começar a simulação, e aí está inicializando, né? Isso aqui foi só um toque para ficar mais bonitinho. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando para mim uma distância. A distância está bem parecida com a dele aqui, mas eu acho que é porque eu fiz o cálculo errado da onda. Então, à medida que eu vou atualizando, ele pega e atualiza no display. Eu peço para o display limpar inteiro, né? E aí eu atualizo aqui. Beleza, estou aqui. Olha só, né? Basicamente isso que o nosso sistema faz. Ele detecta a presença, aciona um LED vermelho se estiver próximo, junto com o buzzer. Aciona um LED amarelo se estiver numa distância ali mediana, né? Fica constantemente exibindo a informação na tela do display LCD. E ele aciona um LED verde se estiver numa distância bem safe, né? Perfeito? Vamos lá agora tentar entender o código, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, o código é o seguinte. O código, ele primeiramente eu vou fazer meus defines, né, que eu ensinei para vocês. Por quê? Porque eu vou usar portas fixas, então não vai fazer a diferença em qual nome que eu dou para cada porta. Então eu dou o nome aqui LED 1 para a porta 12, LED 2 para a porta 11, né? Então vamos se aproximar aqui para a gente poder acompanhar direitinho. Então, LED 1, vamos ver qual é o meu LED 1. Meu LED 1 é o LED vermelho. Está na porta 12, perfeito. LED 2 na porta 11, perfeito. LED 3 na porta 10, perfeito. E aí aqui eu tenho meu pino de trig, né? Lembrando, o pino de trig, ele é do meu sensor, né? Então o meu pino trig, ele está nessa trilhazinha aqui. Essa trilha é desse local aqui. Se eu seguir, eu estou de fato usando o meu pino 3 e o meu pino 2 eu estou de fato usando aqui, ok? Professor, por que você evita usar o pino 0 e 1? Porque às vezes eles podem bloquear, né, por conta da lógica interna do Arduino, o acesso que a gente tem ao monitor serial. Que é algo que eu recomendo que ninguém bloqueie. Né? É interessante que a gente possa exibir as informações no serial. Perfeito. E aí, passando para o código, isso daqui é só um comentário para vocês verem como é que usa a biblioteca, tá? Essa biblioteca aqui, ela possui uma função que recebe 4 parâmetros quando a gente define uma variável liquid crystal, né? E aí eu estou definindo uma variável que, de onde veio essa variável, veio de dentro dessa biblioteca, certo? Eu estou definindo uma variável cristal líquido, e aí eu estou batizando ela de LCD, né? E eu estou chamando... Desculpe. Eu estou definindo uma variável liquid crystal e estou passando como parâmetro isso daqui, certo? Eu estou passando DB7, DB6, DB5, DB4, Enable e RS, né? Eu já expliquei no slide passado o que era cada um desses, né?
Então, basicamente, eu venho aqui e faço as ligações corretas, né? Como eu falei, essa biblioteca ela faz muito desse processo da gente de precisar saber como funcionam esses pinos por dentro, para a gente não fazer ligação errada, ela alivia isso, né? E aí a gente tem as funções long time count e tem a função float ms convert, né? Bom, o que é esses dois? A função long time count, ela está recebendo como parâmetro o int trigger pin e o int echo pin, né? Lembrando que esses nomes aqui, eles podem ser qualquer um, certo? Isso aqui é o que a gente chama de cabeçalho. Isso daqui não tem função nenhuma. Ele está apenas indicando que eu vou encontrar mais tarde no meu código as funções long time count e ms convert. Então, é uma boa prática de programação a gente indicar para o cara que está lendo o nosso código o que vai vir depois. Isso daqui me indica para mim, beleza. Né? Eu vou explicar quando for a hora. Então, explicar quando for a hora qual a funcionalidade dessas duas funções aqui. Então, eu peço aqui para imprimir no meu monitor serial, né? Que no caso aqui eu não precisei, mas perceba aqui que ele imprimiu. Eu peço para ele imprimir aqui a minha distância em centímetros. Eu configuro cada um dos meus pinos, configuro o pino LED 1, LED 2, LED 3, trig e eco, né? E configuro aqui, opa, deixa eu até tirar essa saída aqui, foi um erro. Configuro essas três, né? Professor, por que você não configura o pino RS, Enable, DB4, DB5, DB6, DB7? Por um motivo bem simples. Porque essa biblioteca aqui já faz isso pra gente. Se a gente não estivesse usando, a gente teria que configurar ela manualmente. Certo? Então, perfeito. Eu dou início aqui para a velocidade do serial. Faço isso daqui só por estética, não precisa, tá? E aí eu começo a usar algumas funções da minha biblioteca. LCDprint, ele escreve no meu sensor alguma mensagem, né? E perceba que eu inicializo ele aqui, eu inicializo 16 colunas e 2 linhas. Eu espero 2 segundos e aí eu coloco o cursor na posição 8.1, ou seja, coluna 8, linha 1. E eu escrevo a palavra setup, né? Então o setup ele tem 1 caractere, 2 caracteres, 3, 4, 5 e 3 pontinhos. Ou seja, eu vou da coluna 8 da coluna 16. E aí eu ponho o cursor para ir para a posição 1.1. E aí eu escrevo sensor HC SR04. Perfeito. E aí eu faço uma limpeza na tela, espero 2 segundos e começo o void loop. No void loop eu faço uma limpeza na tela, e aí eu coloco o cursor na posição 00, ou seja, na primeira posição, para poder me exibir a informação. E aí eu declaro duas variáveis. Eu declaro a variável float, distância centímetros, e declaro a variável long microsec, e faço ela receber o retorno da função timeCount, que recebe como parâmetro os pinos trig e o pino echo. O que isso quer fazer? Eu estou dizendo que existe uma função timeCount que tem como parâmetro, ou seja, que ela precisa de 2 entradas, né? E quais são essas 2 entradas no meu código? Trig e echo. Professor, a gente precisa fazer assim? Não. Você faz como quiser, só que eu resolvi o problema dessa forma. E aí a gente tem distância centímetros que recebe ms convert, que é outra função, que está recebendo como parâmetro microsec. E microsec foi declarado bem aqui em cima. Certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui aquele controle de distâncias que eu falei para vocês, né? Isso aqui é bem simples. Eu vou deixar um LED aceso e os outros apagados. Acho que não tem muito que a gente falar disso daqui. E aí eu uso a minha distância para poder controlar essas condicionais. Exibo no serial e no LCD as informações de distância. E aqui eu faço as minhas funções, a long time count e a float, né, ms convert. Eu acho que até se eu botar aqui 34 vai ficar mais preciso, quer ver? Vou até testar aqui. Deixa eu ver aqui. Não ficou. Eu tinha que ver aqui melhor o parâmetro, tá? Eu testei 30 deu certo, então vamos no 30. Perfeito. Então aqui eu tenho minha função long time count, né? Eu tenho ele recebe como parâmetro 2 inteiros, o trigger pin e o echo pin.
Ou seja, quando eu envio aqui na minha função, aqui em cima, o que vai estar passando? Ele vai estar passando bem aqui em cima, 1, 3, e aqui vai estar passando 1, 2. E chega aqui os valores 3 e 2. Ou seja, eu estou escrevendo no meu pino trigger um low, e eu espero 2 microsegundos. E eu escrevo no meu valor echo, né? Ou seja, eu escrevo low durante 2 microsegundos e eu escrevo high durante 10. Professor, por quê? Porque é aquela frequência de operação que eu mostrei bem aqui para vocês, né? Deixa eu até pegar aqui de novo. Ó, 10 microsegundos, tá? É só por isso. Perfeito. E aí eu pego e faço a função pulse_in, que é uma função própria do Arduino, né? Essa função, basicamente, ela espera até o pulso ficar low para enviar um high. Ou, se o pulso estiver high, ela espera até virar low. Isso eu usei em função própria do Arduino. É por isso que é interessante a gente ter um domíniozinho de função. Se for necessário, a gente faz uma revisão sobre funções, tá? Perfeito. E aí, eu faço um retorno dessa função e jogo lá em cima. E a float converte, simplesmente pega a distância, divide pela velocidade do som, depois divide por 30, né? E depois divide por 2 para a gente ter uma leitura mais ou menos precisa do eco, né? Pessoal, isso conclui a nossa aula 4. Vou passar a atividade para vocês agora, tá bom? Mas, se vocês notarem, está ficando um pouco mais difícil. É mais recomendado vocês tentarem ir para as aulas presenciais, porque eu posso tirar dúvidas na hora. Por aqui fica meio difícil tirar dúvidas. Podem me mandar no grupo lá à vontade. Mas é isso, tá bom? Até mais, né? E espero vocês até a aula que vem. Bom, pessoal, por fim, para a gente poder completar aqui a aula, a atividade é a seguinte. Eu cortei porque eu fui elaborar ela. Vocês vão, no caso, são duas que vocês têm que fazer. Essa primeira atividade vocês vão fazer as duas no mesmo bloco de código, tá? Podem aproveitar aquele que eu mandei para vocês, que é deixar o LCD apagado a menos que o LED de distância seguro, ou seja, no meu caso foi o LED verde, estiver ativado. E aí, para isso, eu dou a dica de você usar o lcd.clear e o lcd.print, né? Resumindo, para o LED vermelho não mostra nada no LCD. Para o LED amarelo não mostra nada, só está mostrando para o LED verde, tá? E aí eu vou indicar NaN, vai aparecer NaN, um N maiúsculo, A minúsculo, N minúsculo, né? Bem no meio do LED, do LCD, deixa eu até botar aqui. Indicar NaN, bem no meio do LCD, posição 80. Opa! Nossa senhora. Posição 80 para distâncias fora do alcance operacional do sensor. Para isso, você vai precisar consultar o datasheet. Eu falei várias vezes durante a aula. Se você pegou, ok. Se você não pegou, leia a primeira página que você vai conseguir ver qual é o alcance operacional, tá? E a atividade 2 é você pesquisar como é que se imprime um caractere especial e imprimir quadro de sua escolha no display LCD. Não sei porque tem esse ponto K. Deixa eu só tirar aqui logo. Certo? Só como é que se imprime um coraçãozinho, como é que se imprime uma carinha de smile, certo? Imprima 4 que tá bom. É bem simples mesmo, você pode copiar na internet, só quero que você vá atrás de ver como é que se imprime um caractere especial, porque é realmente algo interessante. Ok, pessoal? É isso. Agora sim, boa noite. Eu vou pedir desculpas aqui para os alunos que ficaram. Eu sei que essa aula não foi tão boa quanto a que eu dei na aula 2. Eu estou bem cansado, o fim de semestre está puxado aqui para mim, certo? Mas eu vou tentar gravar essas aulas mais cedo, para eu não ficar aqui bucejando e gaguejando e confundindo ideia a cada 5 minutos, tá bom? Desculpem aí. Boa noite para todos e fiquem com Deus.